Glória a Deus. Então, queridos, quando fomos chamados para sermos discípulos, a gente tem que entender que vamos passar por dias difíceis, mas muito difíceis, notícias ruins, pressão familiar, pressão pelas perdas dessa vida, pressão pela luta, pela vida profissional, pressão dos filhos, pressão por um familiar, por um marido, né, uma esposa que não quer o Senhor, por um irmão, e a gente precisa ter essa firmeza, né, nos mantermos firmes entendendo que o Senhor é quem domina todas as coisas, né? Ei. Aleluia. Ei. Amém, queridos? Então, mantemos essa vida de lealdade ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das situações da nossa vida, né? Porque se estamos no mundo aqui, a gente tem que entender que vamos passar por situações realmente difíceis. E eu tenho notado que, infelizmente, alguns cristãos, eles esfriam na fé quando passam por situações difíceis, pressão, adversidade, né? Tá tudo bem quando não sofrem ataques do diabo, mas quando começa a sofrer, vem a frieza, vem a morbidão espiritual, vem a morgação, né? Vem a falta do desejo de lutar, e a gente tem que ter muito cuidado, queridos, muito cuidado, porque a palavra fala, Pedro nos ensina que o diabo está ao derredor, né? Esperando o momento para tragar a nossa vida. Fala que ele está ao derredor como um leão rugindo, né? E se a gente não tiver uma vida de vigilância, de busca ao Senhor, a gente termina cedendo, né? Principalmente nessas situações em que a nossa fé é provada. Quando eu entendo que quando ele fala que ele está ao derredor, ele está ali, chacoalhando a nossa vida, chacoalhando, esperando uma brecha. Às vezes você tapa uma brecha no local, mas ele está arrodeando, procurando outra brecha em outra área da tua vida. E a gente precisa de firmeza. Então existem pessoas, infelizmente, que quando não sofrem essa influência do diabo, elas ficam bem, mas quando o diabo começa a pressionar a vida delas, elas começam a se intimidar. E a palavra nos ensina em 1 Pedro 5,7 que a gente tem que lançar as nossas ansiedades em Deus. Né? As nossas preocupações, queridos. Entender que Deus é o Senhor de todas as coisas, é Ele quem cuida. E como nós cantamos aqui, Ele não nos abandona em nenhum momento. Tem aquela música linda que o Leonardo canta, fala, tudo pode passar, né? Teu amor jamais me deixará. Amém? Todas as coisas podem passar, queridos, todas as coisas, mas Deus não nos desampara, Ele cuida de nós. Então lança a tua ansiedade, a tua preocupação no Senhor. Pedro 5,7, lançar mesmo e descansar, entender que o Senhor está sempre trabalhando, trabalha por nós, cuida, sabe? E a gente, uma das coisas que eu fico preocupado, que com o avanço da música gospel, né, um crescimento, às vezes as pessoas perdem um pouco da essência, falam da batida, do timbre de voz dos cantores, das lindas guitarras, né, dos lindos arranjos, mas esquecem um pouco da essência, da finalidade da música, que é realmente te levar para uma experiência com Deus, de uma contrição, um quebrantamento de espírito, que aí é que vem o poder de Deus. A batida coopera, as guitarras cooperam,
os teclados cooperam, os bons cantores cooperam, glórias a Deus por isso. Mas tu não pode perder a essência, né? Tem muita gente ouvindo música gospel e, né? Mas ninguém quer mais se quebrantar, buscar, porque é isso que vem o poder de Deus. E a gente precisa entender que essas pressões na nossa vida, irmãos, são necessárias, porque é quando a gente vê Deus perto. Amém ou não? Ou você acha que vai sempre viver na gordurazinha? Né? Não sou eu que estou dizendo isso, a palavra nos ensina que vão vir dias difíceis. Próprio Cristo, Jesus, nos ensina que no mundo a gente teria aflições, dias difíceis. Contextualizando isso, ele faz, olha, vão ter dias difíceis. Mas o que diz o restante do versículo? Mas tem de alegria. O que mais? Eu venci o mundo. Aleluia. A gente vai lá para 1 João 5, fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E infelizmente essas pessoas, muita gente, quando sofre a pressão, a fé diminui, enquanto a fé tinha que aumentar mesmo, né? Por quê? Porque falta busca. Quando a gente canta, quando a gente clama a Deus nesses momentos, queridos, difíceis, Deus vem de uma forma extraordinária na nossa vida, mudando as situações, jorrando água no deserto sequio. Às vezes tua vida está seca, sem milagre, sabe? Às vezes a tua família precisa de um molho de Deus, mas você precisa clamar, sangrar os joelhos, buscar a Deus. Eu entendo, queridos, que nem sempre vai ser fácil isso, você buscar em momentos de pressão, mas é necessário. Fala para o teu irmão aí, ó, é necessário, porque essa é a única maneira da gente andar acima das circunstâncias. Aquilo que eu falei no início, quando você busca a Deus nesses momentos difíceis, a gente fica abafando a pressão da nossa vida, não é? Porque Deus vem na tua vida e vai trabalhando de uma forma, vai te dando ânimo. Vamos ler lá Mateus 14, um pouquinho disso, um texto muito conhecido. Então, queridos, a gente precisa estar atento a Deus, Mateus 14, que fala Jesus andando sobre as águas. Quem quer andar aqui sobre as águas? Quem quer andar aqui acima dos problemas, das pressões? Quando você ouvir uma notícia ruim, você olha assim, cara, que notícia ruim, mas meu Deus é muito maior. Aleluia. Amém? E ainda digo mais, queridos, não é você andar por cima das notícias ruins com medo não, sabe? É você andar, sabe, marchando como bom guerreiro, soldado do céu, soldado de Deus, cheio de fé, porque quando você anda sob a pressão, você andando sob a pressão, com alegria, com júbilo, com graça, com fé, você está gerando fé, irmãos, para as pessoas, você está contagiando as pessoas, você está frutificando. Mensagem de ensinar aqui, trazendo fruto. As pessoas estão olhando para a tua vida e estão vendo Cristo. Amém? Mas tem muita gente, infelizmente, que quando está sob pressão fica vendo fantasma, como a gente vai ver aqui, fica vendo fantasma, né? E a gente precisa ver Deus. Amém ou não? Quero ver a igreja. Mateus 14 fala assim, ó, 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte a fim de orar, ver o Pai, né? Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já tinha ido a uma certa distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Os discípulos foram, deixaram Jesus lá orando, e aí veio uma tempestade, né? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar.
Jesus indo lá ao socorro deles. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é o quê? É um fantasma. E gritaram de medo. Impressionante como tem pessoas que são pressionadas pelo medo, aprisionadas pelo medo. Mas Jesus, 27, né? Jesus imediatamente lhes disse: calma, coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Venha, fala para o teu irmão aí, venha. Amém? Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as ondas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou, queridos, o vento, a tempestade, as ondas, as circunstâncias, as dificuldades, ele, começou a afundar e gritou: Senhor, socorre-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Puxãozinho de orelha em Pedro, né? Já tinha falado: venha, homem, venha, tenha fé, venha. Aí ele, Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, queridos. Coisa linda. Texto muito conhecido, mas Deus está... Como Deus tem me falado por esse texto, pelas situações, pelas notícias que a gente tem visto. Como a gente não é melhor do que ninguém, queridos. E temos as nossas lutas também. Muitas vezes ouvimos a voz de Deus e temos temor, né? Quando olhamos as circunstâncias, quando reparamos no vento, quando reparamos nas ondas, e a gente precisa focar em Deus, na nossa vida, no meio das adversidades. Não importa a adversidade que você esteja passando, mas está bem firmado, bem fundamentado, bem enraizado, porque quando a gente está bem enraizado, queridos, a gente consegue passar pela luta muito bem. Eu olho aqui, Jesus vindo na direção de Pedro. Pedro falou: vem, ou melhor, Jesus falou: vem Pedro. E muitas vezes falta fé para a nossa vida, porque falta busca. A palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir o jornal, ouvir os filmes, ouvir a palavra, ouvir Deus. Aí por isso que a nossa fé, aí a gente leva esse puxãozinho de orelha aqui, que fé? Por que você tem pouca fé, né? A gente precisa de Deus nessas horas difíceis. Deus, é Deus purinho, queridos, na nossa vida mesmo. Deus, porque quando a gente está no meio das adversidades e você começa a ver com maturidade as coisas, entendendo que é necessário você passar por esse momento, porque Deus, Ele não te abandona, cara, no meio das tempestades, não. Ele está contigo, mas o problema é que muitas vezes nós é que abandonamos Deus nesse momento de dificuldade, de pressão da nossa vida. Então, no momento que a gente vai para a palavra de Deus, para a adoração, para a oração, para a rendição total a Ele, a gente não vê fantasma, queridos, a gente vê o Jesus purinho mesmo na nossa vida, agindo, guardando, porque a palavra fala que é Deus quem nos guarda. Mas o problema é que as pressões vão abafando a fé de muita gente, e a gente não pode esmorecer, a gente não pode olhar para as circunstâncias, queridos, não pode. A gente precisa avançar e viver a vida que Deus tem para a nossa vida, avançando, sabe, frutificando, glorificando a Deus, porque no momento em que você tem entendimento no Senhor,
que você precisa ter uma vida em Cristo antes das provações. Tem que ser a tua vida normal, uma vida de leitura, de busca, de estar com a igreja, de oração, de estar ali, pagando o preço. Por quê? No momento em que chegam as dificuldades na tua vida, você resiste, não é? Você está preparado. O aluno aí, o discípulo, está bem preparado, está cheio de Deus. Ele começa a ver as coisas. Daniel na cova dos leões. Vai me botar aí, bota ali, ele entra ali, olha ali para os leões cheirando as vestes dele, mas não tocando nele, porque Deus estava ali cuidando. E é isso que a gente tem que entender, queridos. Ainda que a gente viva essa pressão seguidamente em vários momentos da nossa vida, se a gente mantém a pegada em Deus, a continuidade em Deus, se a gente tem um hábito de presença de Deus, a gente vai conseguir sair, é ou não é? A gente vai vencer. Interessante, que impressionante como a pressão tira o foco de Deus, né? Tira a gente do foco de Deus. Pedro ali, a palavra fala claramente que ele começou aí, queridos, caminhar, começou aí. Jesus falou: venha, vem. Ele começou a caminhar. Quando ele tirou os olhos de Deus, de Cristo, começou a olhar para as circunstâncias. Irmãos, foca os teus olhos no Senhor. Amém? Desliga mais as coisas de má notícias e vai para a palavra, que só tem notícia boa. Amém? As notícias ruins são para os iracundos, né? Para as pessoas que não creem na palavra, para os desobedientes. Mas lê a palavra que tu vai ler, coisa linda, né? A gente vai ver Davi com as músicas dele no meio da pressão, transformando todas aquelas palavras em adoração, e ele se rejubilando pela presença de Deus, porque é isso que Deus faz, queridos. Quando a gente foca em Deus, os momentos difíceis, notícias ruins, claro, queridos, que tem notícia que a gente não consegue correr, né? Claro que eu acho, vocês estão entendendo que eu acho que é importante se manter bem informado, mas tem gente que é o dia todo vendo notícia ruim. Tem notícias que a gente não consegue fugir, né? Parece que elas vão atrás da gente, né? Mas mesmo diante dessas notícias, aprenda a confessar a palavra, encher o coração de fé, de esperança, sabe? Recita a palavra, né? Porque tem pessoas que, no meio dessa pressão de notícias ruins, elas focam mais no negativo, sabe? Eita, acabou-se tudo agora. Eita, e agora, hein? Queridos, nosso Deus é grande. Ao invés de você ficar pensando no negativo, pensando na coisa ruim, da pressão, pense em como você vai sair dela. Pensa naquele que pode te tirar dessas coisas ruins. Mantenha o foco em Deus. É como Pedro, ficou olhando ali, opa, o vento. Jesus, tu mandou eu ir, certo? Mas olha o vento, olha as ondas. Como é que pode? Querido, foca em Deus. Foca em Deus. Foca em Deus. Ele é maior que toda enfermidade. Ele é maior que todo problema, né? Ele é maior, é como Davi e Golias. Aos olhos humanos, queridos, não existia saída para Davi ali. Tinha no currículo de Davi, tinha matado uns ursozinhos, né? Cuida de ovelhas, matado um leão, um bom currículo para a idade dele. Mas o currículo de Golias, né? Chefe do exército, tal, não sei quantas, né? Quantas cabeças, né? Já tinha cortado, quantas batalhas.
Mas olha, quando ele viu Golias ali, armado até os dentes, ele fez: olha, Golias, tu vem contra mim com espadas, com lança, com essas armas aí de última geração, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Assim tem que ser a nossa vida. Amém, querido? Porque Davi ali não estava cheio de habilidade, embora ele fosse muito hábil, um guerreiro hábil, mas ele estava cheio de Deus, cheio de Deus. Então você precisa entender que a pressão, quando vem na tua vida, é para que você seja cheio de Deus, para que você suba mais um patamar na tua vida espiritual, querido. Suba, comece a ver mais Jesus, esteja cheio de Deus, se ajoelhe. Talvez você nunca mais tenha se ajoelhado, passado por um problemazinho, e a pressão vem sobre a tua vida, os ventos fortes, para que você se prostre, busque mais ao Senhor. Amém, queridos? Então, mantenha os olhos em Deus. Mantenha os olhos em Deus. Não concentre no negativo não, da pressão não, mas em Deus. Chegar a notícia ruim, fez: olha, deixa eu te dizer uma coisa, notícia ruim. Deixa eu te dizer uma coisa, viu? Vento forte, ondas, deixa eu te dizer uma coisa aqui. O que é impossível para os homens é impossível para Deus. Só tenho isso a te dizer. Vai confessando a palavra, que tua fé vai aumentando e você vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Porque muitas vezes problemas pequenos se tornam grandes por culpa nossa mesmo, queridos. Falta de fé, falta de busca, né? Tem pessoas que são tão negativas, pensam tão coisas ruins, que termina atraindo isso para elas, né? Então, depende muito da maneira como você vê o problema. Vamos avançar, vamos avançar. Eu tenho fé em Deus, vamos avançar. E não deixe que a pressão afogue a tua fé, mas avance. Amém? Aleluia. Outra coisa importante dessa pressão, muito importante, queridos, é que Deus quer falar contigo, viu? Fala assim para o teu irmão, no meio da pressão, da dificuldade, Deus está falando, viu? Fala com ele: querido, Deus fala no meio da dificuldade, viu? Ouve a Deus. Quantos já passaram por uma situação assim, que você tem que dar um recado para a pessoa, precisa conversar com a pessoa, mas a pessoa é tão agitada que não dá atenção, é ou não é? Às vezes a gente passa isso com os filhos, né? A gente quer falar: ei, rapaz, para aí, eles, cabeça 1000 por hora, já está pensando, né? E às vezes a gente fica falando com o vento. Infelizmente, queridos, é assim que Deus se sente com muita gente, porque não consegue parar para ouvir Deus. Consegue não consegue ter tempo assim de ler a palavra. Quando faz: eu li a palavra hoje, li 2 capítulos, cada capítulo que leu foram 15 segundos, uma máquina de leitura. O teor das escrituras, né? O contexto, ficou nada. Calma, tem que parar. A rebeldia de Jonas foi tão forte que Deus levou ele para um lugar secreto. Qual foi o lugar secreto? Homem, te aquieta aí, vai para a barriga desse peixe aqui, que eu quero falar contigo. Quero ali, fala contigo, deixa eu falar contigo. Ouve, não adianta fugir não. E muitas vezes a gente fica muito tempo debaixo de uma pressão, debaixo de uma situação, porque a gente não consegue ouvir Deus. Ouve Deus aí para a palavra, lê, gasta tempo, sabe? Pressão pelo pecado, jovens, muitos jovens pressionados pelo pecado e presos, porque falta ouvir Deus e tempo com Deus, de buscar Deus, de chorar. Vem cá, queridos, qual foi o último dia que você derramou uma lágrima pelo Senhor?
Qual foi o último dia que você derramou uma lágrimazinha? Um exercício que é muito importante de vocês fazerem assim, de adoração. É muito bom o CD nem mais existe, né? As plataformas assim. Eu penso as plataformas, quando você grava uma música, produz uma música e coloca ali, ela é como se o irmão estivesse ali só dando tom para você. Está dando tom. É como se antes de cada música ele fizesse assim, ó, queridos, eu vou começar aqui, mas continuem. Entendeu? Você está sendo ministrado pela canção. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Até porque vocês não sabem, mas por uma questão comercial, a gente grava, produz uma canção em torno de 5 minutos, estourando, 6, estourando, para que gere interesse nas pessoas, né? Dificilmente você vê mais que isso, mas acontece. Então, ó, terminou, teu amor jamais me deixará. Terminou a música, queridos, continua você e Deus. Você é o instrumento. Pai, jamais continuará as coisas ruins, essa pressão no meio da adoração. Tu vai ver Deus, tu está vendo Deus, está ouvindo Deus, e Deus está se revelando. Deus quer que você crie a sua história com Ele também. Isso é importante. Quando você vai para os Salmos, coisa linda, vida de Davi. Será que Davi passou por pressão? Meu Deus, como passou, hein? Angela, como passou? Como passou? Moisés, meu Deus. Imagina aquele povo pedindo conselho para Moisés. Moisés chegava assim para eles: tenha calma, peraí que eu vou conversar com um chefe aqui. Subiu o monte lá, a montanha, e ouvir de Deus, para não passar ensino de homens. Deus, como é que tu queres que eu faça isso? Me ensina. Olha que intimidade, queridos. Será que Paulo não passou por pressão? Jesus. Pressão, perseguição, na prisão com Silas ali. Transforma aquele lugar ali em adoração. Queridos, a gente precisa entender que para a gente ouvir Deus, quando a gente está no meio da pressão, buscando a Deus, essa busca se transforma em poder. Poder para resistir à tribulação. É ou não é? É poder, é o céu que vem na tua vida, trazendo renovo de Deus, renovo do céu para a tua vida, te dando força para vencer. Amém? Não é um chavão, não é uma metodologia de igreja. Olha, passando por tribulação, você tem que ler a Bíblia, porque vai. Não, é porque vem poder. A Bíblia é a boca do Pai, assim, falando para você, ó. Você quando abre ali, se enche, você começa a entender tudo, e você começa a ter força. Davi fala assim, ó: eu porém invocarei o Senhor, e Ele me salvará. Você precisa entender que no meio dessa situação, quando a gente invoca a Deus, é Deus, só Deus que pode te salvar. Eu não vou poder te salvar, queridos. Os pastores não vão poder te salvar. É você e Deus. Tem pressões, tem situações da nossa vida que é você e Deus. Davi entendeu que o socorro dele era Deus, e ele caía aos pés de Deus. Você vai para o Salmo 56, 55, 57, fala da perseguição, ele na caverna de Adulão. Você vai passando pelos Salmos, você vê claramente o que a presença de Deus faz na vida de uma pessoa. Porque ele começa o salmo, alguns salmos, ele vai começando triste, cabisbaixo, perdido, colocando a força nele, às vezes, muitas vezes, mas aí ele vai clamando pela presença de Deus. Começa a ler, queridos, o Salmo 55, começa a ler o Salmo 56, Saul atrás dele, afiado até os dentes, e a pressão, desespero, coisas que atormentam as pessoas até hoje, né? O desânimo,
e muitas coisas mais. O problema é que Davi sabia o caminho, refúgio dele, adoração dele, e ele buscava a Deus. E você vê nos Salmos, assim, começa a ver destrinchar, ele vai buscando, clamando a Deus, e as coisas vão mudando. Você vai vendo claramente ele na palavra ali, ó, nos Salmos, no destrinchar dos Salmos, a fé vai chegando, as coisas vão mudando, e a tempestade vai parando, e muitas vezes nem para, porque Deus quer que você ande sobre a tempestade, sobre os dias difíceis. Tem muita gente que espera as coisas passarem para ir, não, voltando lá para Pedro, ele fez: vem Pedro, vem assim mesmo, tá ventando, vem com as ondas, mas venha. E é assim, queridos. Então muitas vezes ele começa um salmo, Davi começa com um salmo meio aguado, triste com as coisas, e a presença vai chegando, e é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer fazer isso na tua vida. É você resolver encarar as pressões, sabe? Tem messoas que ficam acuadas. Encara as pressões, enfrenta elas. Agora não enfrenta sozinha não, chama a Deus mesmo, né? Toma a frente, queridos, toma a frente. Você é um soldado valente, né? Enfrenta eles, cheio da presença de Deus. Entender que o maior motivador da tua vida é o Espírito Santo, é Jesus mesmo. Você olha para a palavra, o Espírito está dizendo ali, ó, eu estou contigo, vai à frente, vai à frente, vai à frente, vai à frente. Então a gente precisa invocar mesmo Deus, ter uma postura de fé, uma postura firme em meio a essas notícias ruins, porque aí você vai ver o impossível acontecer. Porque a pressão, toda essa pressão que a gente sofre, queridos, o propósito dela é que você tenha um coração voltado para Deus. Deus quer que você pare mesmo e quebrante o coração perante Ele. Ouça a voz de Deus. Essas pressões servem muito para ver como é que está a tua raiz em Deus. Que, como eu falei lá no início, tem muita gente que é muito bem, cara, quando as coisas se encaixam bem direitinho, mas começa a revelar o coração quando a empresa não dá certo, a conta bancária quando está ruim, perde o emprego, perde os clientes. Não, você tem que ser constante, firme, né? Independente das circunstâncias que você passe, você tem que estar firme. Nós temos inúmeros motivos, assim, inúmeros exemplos de pessoas que em situações difíceis da vida clamaram pelo socorro de Deus. Quem pode citar um aí? Um personagem da Bíblia. Fulano passou por isso. Vou falar um, Daniel. Quem mais? Quem? Esther. Oi, rapaz, e que pressão, viu? Quem mais? José. Eita. E aí? Quem mais? Abraão. Moisés. Resumindo, você vai falar todos da Bíblia. Todos. E eu te digo uma coisa, tu acha que contigo vai ser diferente, querido? Você é melhor que eles? Será que a gente é melhor que eles? Você passa por pressão não em dar bom testemunho numa sala de aula? E aí, Jovel, não? Os gritos desse mundo, falando de sexo, toda hora. Eu estava em casa ontem, estava tendo uma festa lá perto de casa, e tocando uma música que só Jesus na causa. Os gritos desse mundo, e você firme, sob a pressão desse mundo, e você firme, porque ama o Senhor, porque escolheu o Senhor.
escolher o Senhor, e você tem a marca de Cristo no trabalho, né? A vida que você tem que ter, assim, de renúncia, de busca, de quando você chega assim para as pessoas, a pessoa coloca para você os dois caminhos, duas escolhas que você tem que escolher, que você tem que decidir, e você tem que optar pelo Senhor. E aí? E a pressão de muita gente com medo de perder o emprego, mas preferindo desagradar a Deus. E aí? E aí? Você sabia, queridos, que a palavra fala que o nosso louvor e a nossa adoração chegam diante dele, mas também fala que as nossas murmurações, os nossos erros também chegam, viu, queridos? Então, por isso que nós temos que ser firmes. Firmes, é ou não é? Firmes, diante dessa pressão ali, ó, das adversidades. Amém ou não? Não deixa que a pressão te sufoque, não. Vai de glória em glória, caminhando, louvando, buscando a Deus, servindo a Ele, com alegria, com júbilo, com fé, porque, na verdade, todas as vezes que a gente se propõe a buscar a Deus, isso é um combustível, é ou não é, para a nossa fé? É ou não é?